Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos aqui, né? Já próximo ao final do ano, né? Quantos meses? 3 meses, é isso? Falta. Tem passado o tempo, né? Está voando rápido. Durante esses dias, o tema que me veio foi tempo. Alguma coisa a respeito de tempo. E é interessante que Deus começa a falar conosco, nos mostrar algumas coisas, nos conduzir de uma maneira, e eu me dei, meditando nessa semana, percebendo, olhando para a minha vida. A idade que eu estou, a qual já passei da metade, né? A palavra de Deus diz que nós chegaremos aos 70 anos, mais fortes 80, o demais é cansaço, enfado. Alguns chegam a 100, 105, 110 anos, né? Mas já não conseguem andar, falar. Então tem um tempo determinado, né? Para nós aqui. Nesse local, nessa terra, mas há uma vida eterna, né? Há promessas para nós. Deus tem promessa para mim, para você, de uma verdadeira vida, né? E eu meditando nesses dias, até me deparava com muitas pessoas falando a respeito de tempo. Quantas coisas nós não conseguimos fazer, muitas vezes junto com os nossos familiares, filhos, esposa, alguns projetos, né? Mas o que me chamou muito a atenção foi uma jovem, a qual me chama de pai, porque eu criei, é sobrinha minha, e ela falava assim que o pai dela teve um problema do coração, né? E naquele desespero, as situações que ele estava vivendo, ele ligou de imediato para ela e falou assim: minha filha, eu te amo, eu não tenho tido tempo de estar junto com você. Aí ela contando para mim, ela falava assim, o pai legítimo dela, né? O pai biológico. Aí ela falava assim que, pai, mas agora que o senhor está achando que é os últimos dias, o senhor ligou para mim? E eu comecei a refletir e pensar e ouvir a Deus quanto a isso, a esse tempo. E a palavra que me veio foi Eclesiastes 3. Nós sabemos que eu lembro que, se eu não me engano, até acho que foi o pastor Emerson que pregou sobre tempo, Kairos. Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, né? Kairos, no âmbito religioso, espiritual, né? Tempo espiritual ou tempo de Deus. Aí nós temos o tempo cromos, né? Que diverge do conceito do tempo. É o tempo cronológico, ou seja, as horas, os dias, os anos. Mas nós não vamos entrar nisso, falar de Kairos, tempo cromos, mas vamos falar de tempo. Talvez Deus vai dirigir quanto a um tempo cronológico, tempo Kairos. Você vai estar discernindo qual a direção de Deus, o que Deus estará falando. E eu convido já você a pegar a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. O título na minha Bíblia ele está assim: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Amém? Todos acharam? Tudo tem o seu tempo determinado e a tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez. Desde o princípio até o fim, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze de todo o bem e todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Convido você, feche teus olhos nesse momento. Ó Pai amado, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, a qual o Senhor usa, Senhor, desse teu filho, a qual descreve, narra, Senhor, essa passagem, esse testemunho, essa experiência, o que ele viveu, Senhor. Sim, que possamos nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, ter entendimento ao que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor. Sim, dá-nos sabedoria, discernimento, Senhor. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos ouvidos carnais também, Senhor. Sim, que cada pessoa, Senhor, usa dos meus lábios, da minha boca, Senhor, que eu possa trazer aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, que venha direto de Ti, Senhor, da Tua presença, Espírito Santo. Cobre com Teu sangue a cada vida que aqui está, Senhor, a cada pessoa que aqui está, que Teus anjos aqui estejam, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Eu pediria até o tecladista, pode vir aqui, por gentileza. Capítulo 3, o primeiro versículo fala assim: tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu convido você até meditar nessa palavra, debaixo do céu. Debaixo do céu. Aqui fala que tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. E quando eu estava meditando a respeito de tempo, eu também pude ler, discorrer, capítulo 1 e capítulo 2. Nós vamos ver que esse livro de Eclesiastes, segundo os teólogos estudiosos, eles relatam que foi Salomão a qual escreveu. E nós sabemos e já ouvimos falar de Salomão. Quem aqui já ouviu falar de Salomão? Quem era Salomão? Filho de Davi, rei
rei de Israel. Aí discorrendo e vendo um pouco da vida dele, da história dele, nós vamos ver que foi uma pessoa cheia de sabedoria, a qual, em momento que ele, em oração, Deus derrama sobre ele sabedoria, mas porque ele pede sabedoria, também Deus permite com que ele seja um dos homens mais ricos daquela época. Se você for ver o que ele tinha de bens, tinha muitos bens, muita coisa. Bens materiais, tinha escravos, tinha animais, terras, mulheres. Nós vamos ver que a Bíblia narra que ele teve em torno de 1000 mulheres. 1000 mulheres. 700 princesas e 300 concubinas. Ou seja, o que nós podemos perceber na vida de Salomão? Alguém a qual teve praticamente tudo, teve muitas coisas, teve bens, foi rico. Alguém ao qual foi derramado, nós sabemos que no início da caminhada dele, do reinado dele, uma pessoa que tinha os olhos, ouvidos, sim, ouvindo a Deus, mas num decorrer da vida dele, da caminhada dele, ele se perde. Ele se perde e começa a cometer alguns erros. Ele começa a ser idólatra, começa até ajudar suas mulheres idólatras a qual buscavam outros deuses, a praticar sacrifícios e tantas outras coisas, mas não com Deus, a qual derramou tudo na vida dele. Então ele começa a se perder, a tomar uma direção, outro rumo. Quando eu falava ali em Eclesiastes, capítulo 3, nos fala assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós lemos aqui debaixo do céu, o que nós podemos perceber com essa palavra debaixo do céu? Eu percebo assim, e convido você a meditar comigo dessa maneira, aquilo que nós estamos olhando em âmbito da terra. Da terra. Sim, mas nós sabemos que Deus é atemporal. Para Deus, Deus não tem uma cronologia. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 dias. 1000 dias é como um dia. Então, Deus não é o tempo de Deus não é igual ao nosso, mas nós também sabemos que Deus, porque nós estamos aqui, Ele olha para nós, é o nosso Pai, Ele também usa dessa cronologia. Nós vamos perceber que o chamado de alguns profetas, alguns homens de Deus, teve um tempo cronológico, teve algo na caminhada deles, um tempo determinado. E a palavra inicia e fala que tempo determinado e há tempo para todo propósito. Deus tem um propósito para mim, para você. E nós vamos ver que muitas vezes naquilo que nós estamos vivendo, passando, há um propósito, há algo, há um objetivo. Mas quando eu falava assim, debaixo do céu, o que ocorre? Nós vamos entrar na caminhada de Salomão, esse rei, a qual foi alguém escolhido de Deus. E eu convido você a me acompanhar até no capítulo 1 de Eclesiastes, a qual o título aqui está, e fala vaidade. Nós vamos ver que ele vai repetir muitas vezes, 38 vezes essa palavra, vaidade, sendo usado para descrever coisas externas e tangíveis, e bem como pensamentos. O vocábulo vaidade
que enfatiza aquilo que é efêmero e vazio. A expressão vaidade, de vaidades, indica a maneira hebraica de expressar um superlativo. Ou seja, vaidade, aquilo que é vazio. Deus derrama sobre a vida dele, mas aqui quando ele está escrevendo esse poema, narrando isso, nós vamos perceber que é alguém como que se está olhando para o espelho, como que falando para si mesmo. A gente vai se deparar com isso, ele narrando, falando. Algumas pessoas até têm entendimento que alguém está falando dele, mas é ele mesmo falando. E ele começa aqui no capítulo 1 falando da vaidade. Palavras do pregador, né? Até Eclesiastes significa também pregador. Filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do céu? Lembra que eu falei debaixo do céu? Ele está falando assim, que vantagem tem o homem de todo o trabalho que ele faz debaixo do céu? Aqui eu convido você até meditar assim, quantas e quantas pessoas, ou talvez até nós, estamos fazendo coisas só com a visão terrena, só debaixo desse céu. Que vantagem tem o homem? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Tudo isso está só debaixo do céu, está só numa visão terrena. E nós aprendemos aqui com ele narrando de si mesmo, alguém a qual teve tudo, teve todos os bens, teve tudo o que queria, teve sabedoria, mas num determinado momento da sua vida ele se perde e começa a fazer coisas e se afastar de Deus. O que eu aprendo aqui é Deus falando conosco através desse homem de Deus, a qual reconhece, a qual está narrando isso, para que nós não caia no mesmo erro dele e começar a olhar só coisas terrenas e começar a fazer só as coisas, até o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, fazer tudo para a glória de Deus. Será que o que eu tenho feito para a glória de Deus? O meu trabalho. Quantos de nós, muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, o que eu reclamava do trabalho, o que eu falava, e às vezes me deparo até falando mal, nossa, estou cansado, porque eu tenho que trabalhar, tem que isso, tem aquilo, me deparo, veja o poder da palavra, mas quando eu faço com amor, para a glória de Deus, quando eu faço não só com uma visão debaixo do sol, mas sim com uma visão espiritual, as coisas começam a ter mais graça, poder, prosperidade, alegria na minha vida. E ele continua. Que vantagem tem o homem, versículo 3, de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. O que eu aprendo aqui? Se nós olharmos quantas e quantas pessoas têm passado, quantas e quantas gerações, a terra está aqui e permanece ainda. E ele narrando isso, tudo se repete, e nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro. Para o norte continuamente vai girando o vento e volta, fazendo os seus circuitos.
Versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Versículo 8. Todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Versículo 9. O que foi isso? E o que há de ser? E o que se fez isso? Se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do céu. Mais uma vez, debaixo do céu. As coisas continuam se repetindo. Sol, mar, trabalho, quantas e quantas coisas. Nosso dia a dia, levantamos, trabalhar, voltar. Ele narrando tudo isso, e tudo se repete, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Quando ele fala debaixo do sol, é interessante quando você vai ver a respeito o próprio sábio Salomão, né? 1 Reis 8:27, ele fala assim: mas de fato habitará Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:27. Nessa oração, Salomão confessa a existência de 3 céus. Alguém já tinha prestado atenção a respeito disso? Que não é falado só de um céu? Quando nós oramos o Pai Nosso que estás nos céus. 3 céus. Veja que interessante. Então, quando o autor aqui narrando, ele fala debaixo do sol, eu convido você também a colocar o sol e o céu. E Deus está nos céus. O Pai está sentado nos céus. Jesus ressuscitado é elevado à mesma dignidade do Pai. É interessante que a existência de 3 céus, o primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu a estratosfera e o céu de Deus, que é o último, aonde Jesus. Onde se crê que o apóstolo Paulo foi arrebatado e esteve no paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, que não é dado ao homem expressar. Então, quando a palavra, ela narra para nós aqui, debaixo do sol, eu convido a você a meditar tudo aquilo que está terreno, e a qual o autor aqui ele está narrando para nós. Nesse capítulo 1, onde ele fala a vaidade de todas as coisas terrestres. Foi cantado um louvor aqui falando de vaidade, né? Não sei se alguém prestou atenção. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Eu convido você a acompanhar no capítulo 2 agora, onde fala assim: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Aqui o autor narrando a respeito da riqueza e os prazeres. Vamos discorrer aqui e ver o que ele fala. Tudo isso que ele está falando aqui foi aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou. Capítulo 2, disse: eu no meu coração, ora vem e eu te provarei, com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso
era vaidade. Nós estamos falando aqui de um personagem a qual teve riquezas, teve sabedoria, teve prazeres, mas ele narrando tudo aqui, ele fala que tudo é vaidade. Do riso disse: está doido, e da alegria de que serve esta. Busquei no meu coração como daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como irritaria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Alguém a qual está narrando aqui a sua vida, sua história, experiência. E ele fala para mim e para você nessa noite, quantas e quantas coisas e quantas pessoas têm buscado prazeres, riquezas. Não é que eu não possa ter. Mas aqui ele está narrando debaixo do céu, ou seja, com o olhar terreno. Aquilo que eu tenho feito tem sido com o olhar espiritual para as coisas do alto, da onde eu sou. Posso ter prazer, conforme a palavra de Deus nos ensina? Posso. Posso ter alegria? Posso. Posso ter bens materiais? Posso ter dinheiro? Posso. Mas será que tudo isso tem me afastado? Será que tudo isso tem diminuído o meu tempo? Eu falava assim que eu meditava, eu me coloco. O que eu tenho feito? O que eu já fiz? A palavra de Deus diz que Deus tem um chamado para mim e para você. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Debaixo do céu. Sim, debaixo do céu, mas olhando para o alto, aquilo que Deus tem para mim e para você. Salomão. Versículo 3. Busquei no meu coração como eu daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, eis para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvore e toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles, e bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis, e das províncias provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e dos instrumentos de músicas de toda sorte. Aqui ele narra ouro, prata, mulheres, gozo, bens materiais, animais. Quando eu estava meditando e lendo
Eu anotei algumas frases assim: o homem e a vida humana não faz sentido sem Deus. O homem e a vida humana não faz sentido sem Deus. Muitas vezes nós buscamos coisas porque estamos vazios de Deus. Não quer dizer que eu não precise buscar, que você não precisa buscar, que nós não podemos buscar. Mas será que o que eu tenho buscado é para a vaidade? Será que o que eu tenho buscado é para preencher um vazio? Aqui fala que ele teve muitas mulheres. Eu lembro que durante um período da minha vida, qual eu não conhecia Jesus, eu fui uma pessoa adúltera. Em várias vezes eu caía, mas quando Jesus entra na minha vida, eu pude perceber que Ele preencheu o vazio que estava em mim, aquilo que estava vazio em mim. Será que aquilo que você tem buscado, que pessoas a qual estão ouvindo, não é o vazio de Deus? Vaidade. Muitas vezes as pessoas acham que pecado, né? Que vício é bebida, é álcool. Não. Tem vários outros vícios. Eu citei um agora. Tem muitos vícios. Em que muitas vezes nós somos apegados a Ele porque não deixamos com que Jesus entre, cure, restaure, liberte. A palavra de Deus diz que confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros para ser descurado. Quando eu abro meu coração, quando eu coloco para fora, eu ainda tenho essa fraqueza. Estou caminhando para isso. Tenho um discipulador que está me acompanhando. Ainda tenho fraqueza. Ainda tenho lutas dentro de mim. Mas quando eu, diante do meu discipulador, no nome de Jesus, eu reconheço. Eu testemunhava aqui, não sei se vocês sabem, mas o pastor da maior igreja do Brasil, 70 mil membros. 70 mil membros. Igreja da Paz. Pastor Abe Uber, quem já ouviu o testemunho dele? Quando o discipulador dele, antes de começar a acompanhar ele, chega para ele: você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa liberta, curada. Aí ele falou assim: ainda tenho algo que me persegue. Aí o discipulador: mas o que é? Ele falou assim: eu tenho uma fraqueza com mulheres. Pastor da maior igreja do Brasil. Ele testemunha isso no livro dele, no testemunho dele. E naquele dia, o pastor Abe abre o seu coração, testemunha, confessa ao seu discipulador, que é um pastor também. Abre o seu coração e fala para ele. E ali é orado por ele. O intercessor dele, o discipulador dele começa a orar em cima disso, essa fraqueza dele. E ele vai embora, e naquela semana ele sente-se fortalecido. E o discipulador dele liga para ele e fala: e aí, meu irmão, como que você está? Está conseguindo
vencer, ele falou, é interessante que a partir do momento que eu abri o meu coração, que eu falei da minha fraqueza, eu consegui vencer por 15 dias. E assim foi. E ele foi liberto. Hoje, pela graça de Deus, essa fraqueza que ele tinha, esse vício que ele tinha, ele venceu no nome de Jesus. Eu vou indo, o Espírito Santo vai me levando a algumas coisas, mas eu sei porque eu preciso falar e porque alguém que talvez vai assistir precisa ouvir. Porque Deus conhece a minha vida e a tua vida. Então, talvez alguém achou interessante eu testemunhar e falar, né, daquilo que eu era e do que Deus fez na minha vida. Um pecado, uma fraqueza. Deus nos chama a ser santo. Santo. Nós somos santificados em Jesus. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso caminhar, eu preciso reconhecer as minhas fraquezas e ir consertando. Conversão é dia a dia, passo a passo. É diferente de novo nascimento. Eu aceitei Jesus, nasci de novo. Amém? Conversão. Cada momento. É interessante que eu falava discipulador, a palavra nos liberta também. Quando você está ouvindo, quando você medita a palavra, quando você ora a palavra. Vamos continuar aqui. Então, no capítulo 2, fala: os prazeres e a riqueza não dão felicidade. Tudo o que ele narra aqui, que ele viveu, que ele buscou, que ele teve, aí nós podemos perceber o que ele está falando, não traz felicidade. Quem é felicidade? Como nós temos e teremos felicidade? Jesus é a felicidade. Jesus é a felicidade. Coisas, não estou falando que você não pode ter. Pode. Nosso Deus é Deus do ouro, da prata. Eu convido você já no capítulo 2, versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a astúcia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Por que eu voltei no capítulo 1, capítulo 2? Porque depois aqui, no capítulo 3, onde ele fala, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Alguém que nós aprendemos, um personagem em que teve tudo, teve um derramar de Deus na sua vida. Sabedoria, bens, riqueza. Passou por tantas situações e se deixou levar. No final desse livro, no capítulo 12, versículo 13,
De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Amém? Teme a Deus.